Bom dia, senhores e senhoras. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Gustavo e eu trabalho com marketing, mais especificamente marketing digital. Já tem beirando uns 6, 7 anos mais ou menos. E hoje eu tenho uma urgência de marketing digital, né? Tem só eu atendo alguns clientes aí no Brasil, tenho cliente em Minas, tenho cliente na Bahia, tenho cliente em São Paulo, alguns clientes aqui em Santa Catarina. E hoje eu quero trazer para vocês na verdade é uma sequência, uma estrutura de e-mail marketing que a gente está fazendo, está em andamento isso, para um dos clientes que eu atendo, que é um cliente que atende provedores de internet, ele trabalha com serviço de valor adicionado e a gente está lançando um novo aplicativo. E a gente não, para esse lançamento, a gente vai trabalhar com a nossa base de clientes e também com uma lista que a gente tem de e-mail marketing somente. Vamos trabalhar também grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. Tudo orgânico, a gente não vai fazer nada de tráfego pago, nem Facebook nem Google, para esse aplicativo, certo? E o que eu vim trazer para vocês hoje aqui é essa estrutura, que são 3 e-mails que a gente vai mandar para uma lista fria, tá? Então eu tenho uma lista de e-mails aqui que ela é qualificada, são leads que a gente coletou nos eventos que esse meu cliente participa. Então são leads muito qualificados, mas não teve nenhum contato por e-mail com essas pessoas. Então é uma lista fria, de aproximadamente 600, 700 clientes mais ou menos. Dá mais e-mails, mas é porque alguns clientes têm 2, 3 e-mails na mesma empresa. Então são 3 e-mails que a gente vai mandar, separado entre manda um, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e aí dia sim. São 3 e-mails. No meu caso, eu mandei o primeiro agora na quinta-feira, ontem. Vou mandar o segundo no sábado e o terceiro na segunda-feira. E qual que é a ideia desses 3 e-mails? A gente está seguindo a estrutura, o processo de venda natural, que é atração, envolvimento e conversão, certo? Então, assim, a atração, a gente já coletou esses leads. No entanto, como eu disse, eles são frios. Então, o primeiro e-mail é um e-mail somente para abrir o contato. Depois, daqui a pouquinho, a gente vai ali para a minha tela do computador, eu vou mostrar para vocês esses e-mails que eu escrevi, mas a estrutura do primeiro e-mail é só dizendo um oi, né? A estrutura que eu usei foi um pedido de desculpa, né? Falando que a gente não conversa há algum tempo com esses clientes e a culpa é nossa, porque a gente estava focado em outros projetos, mas agora a gente vai retomar esse contato e deixar esse e-mail aberto para possíveis dúvidas que os nossos clientes possam ter ou possam vir a ter. Então esse é o primeiro e-mail, só sem nenhum tipo de chamada para ação, sem nenhum tipo de conteúdo. Eu usei um pouquinho o gatilho de antecipação falando sobre o pré-lançamento que a gente vai fazer, que a gente vai mandar no segundo e-mail, a oferta, no sábado. Então eu antecipei um pouco falando que esse contato a gente estava fazendo também para poder entregar para eles os benefícios de pré-lançamento. Esses provedores, esses clientes, a gente selecionou uma lista. Então eles foram selecionados a dedo, são clientes que fazem muito sentido para a gente, tanto o tamanho deles quanto a localização, então a gente segmentou lá certinho. E aí o segundo e-mail é o e-mail onde é a oferta de fato, tá? Então pensa no primeiro e-mail como atração e envolvimento numa coisa só, porque a gente está abrindo o contato, antecipando o pré-lançamento e conversando um pouquinho ali, sem conteúdo, sem chamada para ação. E pensa no segundo e-mail como chamada para ação de fato, como conversão. Aí esse já é um e-mail um pouco mais longo, apresentando o produto, falando que no e-mail anterior a gente tinha comentado sobre o pré-lançamento, porque não adianta nada você antecipar alguma coisa e depois você não usar isso para vender. Então, se você falou que você ia ter benefícios no primeiro e-mail, você pode usar isso no segundo, falando que, como citado no e-mail anterior ou no outro e-mail que a gente conversou, o pré-lançamento vai ser desse produto aqui e os benefícios são esses. No caso desse e-mail, eu não listo os benefícios no e-mail. Eu só atiço a curiosidade, o interesse dos clientes, dos possíveis clientes, e direciono para o comercial. Ok? Então no corpo desse e-mail sou eu basicamente explicando o que é o produto e argumentando em 2, 3 linhas por que esse aplicativo em específico é melhor do que os outros do mercado, porque já tem outros aplicativos, é um app de música, né? Então eu argumento lá dentro por que para os provedores isso vale a pena. E no terceiro e-mail é um e-mail de lembrete. Então eu vou mandar o primeiro e-mail, no meu caso mandei na quinta,
só dando um salve, um alô e deixando o canal aberto para contato. No segundo e-mail, eu apresento o produto, falo do pré-lançamento, no meu caso, e já direciono para o comercial, certo? E dou alguns motivos para que a pessoa tenha interesse naquele produto. E no terceiro e-mail é um lembrete falando, viu? A promoção vai até dia tal, porque sempre que você faz uma promoção é importantíssimo que você defina prazo. Se você já estudou sobre gatilho mental, já deve ter ouvido falar sobre gatilho da urgência, gatilho da escassez. Isso é muito importante para a decisão de compra. Ele é usado mais no final da negociação, então nesse terceiro e-mail, no primeiro e-mail não tem nada, né, de conteúdo. No segundo e-mail eu não coloquei prazo, se eu não me engano. Eu só expliquei o produto e direcionei para o comercial. No terceiro e-mail é eu relembrando do pré-lançamento, falando, olha só, se você não quer perder essa oportunidade, não quer perder esses benefícios, né, os benefícios de pré-lançamento do nosso aplicativo, então entre em contato com o nosso comercial, eu deixo o contato do comercial, porque a promoção vai até dia X, dia 31/6, por exemplo. Então, no nosso caso, não tem limite de vagas, então é limite de tempo mesmo. Trabalho mais com escassez e urgência nesse sentido, porque a gente não tem estoque, não tem como limitar de outra forma, somente pelo tempo, pelo prazo de pré-lançamento, para poder aproveitar aqueles benefícios, seja preço, seja algum bônus a mais de conteúdo, algum treinamento, alguma coisa nesse sentido, certo? Então a estrutura é basicamente essa: primeiro e-mail para você só dar um oi pro cliente para ele abrir esse e-mail e disponibilizar a caixa de entrada dele para que o Gmail entenda. No nosso caso é o Gmail que a gente usa, apesar de que eu mando pelo Mailchimp. A plataforma que eu uso para disparar esses e-mails é o Mailchimp, tá? É uma plataforma gratuita aí para você que está começando, é ótimo, porque você tem até 2.000 e-mails que você pode ter de contato sem pagar nada pelo Mailchimp. Então dá uma procurada lá se você está precisando de uma ferramenta de e-mail marketing que o Mailchimp atende bem, ok? Então só relembrando, a estrutura dos e-mails, nesse caso, são 3 e-mails. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, fecha os 3 e-mails. Primeiro e-mail, só dá um salve para abrir o contato. Segundo e-mail, a oferta, mas colocando dentro desse e-mail alguma coisa sobre conteúdo, alguma justificativa, algo que desperte o interesse no cliente para que ele chame o seu comercial, né, para que aí você faça a venda. E o terceiro e-mail, um e-mail de lembrete para que ele não perca, tá, a oportunidade e não perca os benefícios de pré-lançamento. Então ele precisa fazer o contato até dia tal que eu estipulo no e-mail, certo? Então é isso, agora a gente vai lá para a tela só para eu exemplificar, para vocês verem os e-mails que eu escrevi, de repente para dar uma ideia para vocês, ok? Então já já a gente está ali na tela. Beleza, então, como eu comentei, aqui estão os 3 e-mails, tá? E-mail 01, e-mail 02 e e-mail 03, perfeito? O e-mail 01, como eu falei para vocês, é somente para você dar um salve lá no seu cliente, no seu possível cliente, e para que ele abra esse e-mail e disponibilize a caixa de entrada para que você tenha menos rejeição desses e-mails, ok? É importante aqui, se você tiver com poucos clientes, se você for mandar para poucos e-mails, muito legal você colocar aqui o nome do cliente. Então você coloca: olá, senhor fulano de tal, como tem passado, espero que ótimo. Isso vai ajudar bastante a pessoa a ler o seu e-mail, a entrar em contato com você. Parece besteira, mas se você conseguir acrescentar o nome, faz bastante diferença, tá? Confia. No meu caso, como são muitos e-mails, não tem como, e para eu colocar uma tag para ele, o e-mail automático ali, eu não importei essa lista de clientes com o nome, é só o e-mail, então não tem como eu colocar nenhuma tag aqui. Mas se você tiver essa oportunidade, tiver essa possibilidade, é interessante. É aí que eu usei a justificativa, né, de que a gente não conversa há muito tempo, tem um tempinho que não nos falamos e a culpa é 100% nossa. Hoje eu gostaria de, em nome da MRC, retomar o contato com você para poder deixar a par das novidades que estamos lançando. Então aqui a questão da antecipação que eu falei, eu coloco aqui, ó: nós do MRC Promoções temos inovado diariamente as nossas soluções e criado paralelamente novas soluções para atender os provedores em todos os setores do seu negócio. E muito em breve teremos mais um pré-lançamento oficial de um novo produto nosso. Então essa é aquela antecipação que eu falei para você. Eu não vendo nada, eu não peço para a pessoa fazer nada, eu só falo que
vai ter alguma coisa, alguma oportunidade daqui a pouco aí, então fica esperto, certo? Esse é o intuito do primeiro e-mail. Portanto, deixe esse canal aberto para quaisquer dúvidas que você tenha eu possa vir a ter. Perfeito? Sem erro, certo? Então, mandou esse e-mail, falha o dia seguinte, no terceiro dia, você manda o e-mail 02. Mesmo processo, olá como tem passado. E aqui é onde entra o conteúdo, ok? Então aqui você vai, se você tiver os benefícios do seu produto e quiser listar, fica à vontade. No meu caso eu não listei, eu só falei aqui, ó. Lembra daquele pré-lançamento que eu comentei com você no e-mail anterior? Pois bem, hoje vim falar um pouco sobre esse novo produto e te apresentar uma oportunidade nesse pré-lançamento, certo? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, eu não entrego nada de conteúdo, eu só relembro ele, que eu falei sobre o pré-lançamento lá, que eu antecipei, e que nesse e-mail que ele está lendo, ele vai ter uma oportunidade de pré-lançamento, ok? E aí eu apresento o produto. Gostaria de apresentar o MRC Music, o novo SVA da MRC Promoções. Aí eu falo a questão de conteúdo, no nosso caso, como é um app de música, é a quantidade de músicas que tem lá dentro, os podcasts que tem lá dentro. Aqui, para mim, isso aqui é muito importante, tá? Eu cito o Spotify e o Deezer porque eles são os nossos concorrentes diretos, são os maiores apps de música que tem no mercado hoje. E como a gente tem mais conteúdo do que eles, é um bom argumento de vendas e, obviamente, o nosso preço é infinitamente menor do que esses dois que eu citei no e-mail. Então, isso tudo é argumento de venda lá para o meu comercial vender. No entanto, como eu disse, você precisa apresentar alguma coisa aqui, nesse segundo e-mail, para o seu cliente, que justifique ele fazer a ação que você quer. No meu caso, a ação é chamar o comercial. No seu caso, pode ser direcionar para uma página de captura, pode ser direcionar para uma landing page, direcionar para um evento ou para o seu próprio comercial, não sei. Mas você precisa argumentar com conteúdo por que esse possível cliente seu deve fazer o que você está pedindo que ele faça, certo? E aqui uma coisa muito interessante sobre copy, eu gosto muito de escrever, leio muito, estudo muito sobre copywriting, porque um texto, uma legenda, um e-mail bem escrito, ele tem muito poder para converter, certo? E existem inúmeras estruturas que você pode usar para você escrever uma copy, para você escrever um texto, uma legenda, alguma coisa. No entanto, o que é importante que você saiba? Mais importante do que essas estruturas pré-montadas, onde você só vai acrescentar o seu conteúdo ali, é você entender que nós, seres humanos, somos movidos ou pela dor ou pelo prazer. Então a gente só toma uma decisão se a gente tiver medo de perder alguma coisa ou vontade de ganhar alguma coisa, ok? Por que isso é importante? Sobre os gatilhos mentais, isso ajuda. Os gatilhos mentais, eles somam esse conceito de dor ou prazer, certo? Por exemplo, aqui eu falo sobre a dor do cliente perder a oportunidade de pré-lançamento. Como eu estipulei um prazo e eu quero que ele tome a ação, ele tome a decisão de chamar o meu comercial, eu preciso pressionar ele, certo? O prazo vai ser no terceiro e-mail. Fechou, você vai entregar o conteúdo e aí você vai fazer a chamada para ação. Aqui é muito importante que você não tenha medo, não tenha receio de vender, de ofertar, de chamar a pessoa para ação de fato, ok? Lógico, é sempre importante fazer isso com muita ética, né? Se o seu produto, se a sua solução de fato vai ajudar o seu cliente, aí você tem que vender mesmo, porque você vai melhorar a vida do seu cliente com o seu produto, com o seu serviço, com a solução que você está ofertando. Agora, se o seu produto não é bom, aí, né, vai de você. Mas é muito importante que, na hora que você for chamar a pessoa para ação, você não entregue conteúdo, você não faça nada. Você somente chame ela para ação, tem que ficar claro. Então tá aqui, ó. Se você está recebendo este e-mail, então poderá aproveitar os benefícios de pré-lançamento do MRC Music. Para mais informações, basta entrar em contato com o nosso diretor comercial, que nos dá em cópia, eu copio a pessoa, aí eu deixo o número de WhatsApp, deixo o e-mail e coloco aqui onde está clique aqui para ser direcionado, eu coloco o link para a pessoa clicar e cair direto lá no WhatsApp do meu comercial, ok? Feito isso, falha mais um dia, né? Então você mandou no primeiro dia, no primeiro dia o e-mail 1, no terceiro dia o e-mail 2 e no quinto dia o e-mail 3. O e-mail 3 é um e-mail simples, direto, sem enrolação, só para relembrar aquele cliente de que existe um prazo para ele tomar a decisão e que, aí de novo,
Quando você vai escrever uma copy, é muito importante que você se atente ao que você está escrevendo. Você não pode só sair escrevendo de qualquer jeito. Eu citei as estruturas que existem prontas, os pré-moldados para você só acrescentar o seu conteúdo, e eles ajudam muito. Mas é muito importante que você saiba o que você está escrevendo, que você conheça o seu cliente, o seu avatar, o seu público-alvo, para você falar na linguagem dele. Não precisa ser uma coisa muito formal, eu até não gosto, eu prefiro que seja informal, só não pode ser bagunça, certo? Quando eu digo informal, é que você não precisa usar aquele português culto, óbvio, evita erro de ortografia, né? O mas e o mais, essas coisas pega muito mal se você errar. Mas agora, ficar usando palavras mais difíceis, por exemplo, tem uma coisa que sempre que eu vou escrever, que eu tenho muita dúvida sobre o A com crase. E é um detalhe, mas é um detalhe que faz bastante diferença. Se você pega você está vendendo para um cliente, por exemplo, seu público é um público mais informado, mais educado, digamos assim, é interessante que você tome muito cuidado com a forma que você escreve, para que você não acabe perdendo esse cliente ali porque você usou um seja ao invés de um seja, ok? Então é muito importante você prestar atenção nisso. Mas, lembra que eu falei sobre dor e prazer? Olha só aqui um exemplo perfeito do que eu estava falando. Manteremos os benefícios e condições desse pré-lançamento somente até o dia 31/5. Então, escassez, certo? Você tem prazo para você não perder essa oportunidade. Então, fala aqui, ó. Portanto, caso você não queira perder essa oportunidade, aqui eu tô batendo na dor, cara. Que eu tô falando, olha só. Eu tô te oferecendo uma possibilidade de aumentar o seu faturamento, de fidelizar os seus clientes e aumentar a sua base de clientes, certo? Então, se você não quer perder essa oportunidade, ó, dor, se você não quer perder essa oportunidade, chama o meu comercial. No entanto, nessa mesma linha, eu escrevo o seguinte, para você não perder essa oportunidade de sair na frente dos seus concorrentes, fidelizar os seus clientes e ainda aumentar a sua base. E é tudo que os provedores querem. Então, assim, eu bato na dor, que é o caso de ele perder a oportunidade, mas eu também falo do prazer, que é ele conseguir aumentar o faturamento, fidelizar os clientes, aumentar a base, diminuir a retenção, enfim. Eu dou motivos para ele tomar a decisão que eu quero, que nesse caso é chamar o comercial. E aí, novamente, eu coloco aqui o contato do meu comercial e me despeço. Fechou? Então essa aqui é a estrutura dos 3 e-mails. Sem segredo, você pode ver que não é tranquilo. Não tem. É só você ter o mínimo de noção de quem é o seu público, com quem você está falando e conhecer muito bem o seu produto. Se você conhecer muito bem o seu produto, você não vai ter dificuldade de escrever isso aqui. E uma dica extra aqui, se você puder, estuda um pouquinho sobre copy, sobre como você escrever, como você usar gatilhos mentais dentro de um texto, porque no começo parece meio forçado, mas quanto mais você escreve, mais você pratica, mais natural fica você utilizar os gatilhos, utilizar essas estruturas prontas que eu comentei e adaptar isso para o seu negócio. Ok? Então é isso, pessoal. Como vocês viram, são e-mails bem simples, sem nada muito extravagante, extraordinário. São coisas bem simples, bem direto ao ponto. Uma coisa importante, eu não uso nenhum tipo de imagem. No primeiro e-mail que eu mando, esse primeiro e-mail que eu falei para vocês, é importantíssimo que você use só texto, se possível. Porque quanto mais arquivo tiver ali dentro, se você tiver anexo, se você tiver imagem lá dentro, se você tiver link, pior é a entrega do Gmail, pior é a entrega dos e-mails para o cliente. Vai muito para o spam, alguns nem recebem. Então é importante que você mande só texto. Nesse tipo de e-mail marketing, que eu não mando nenhum tipo de material gráfico, então é só texto. No segundo e-mail, aí eu já mando texto com um link direcionando para o WhatsApp ou para o e-mail do comercial. E no terceiro e-mail também. Mas eu não uso nenhum tipo de material gráfico porque piora um pouco a entrega aqui para mim. Pode ser que para você não, tá? Mas para mim funciona melhor somente texto. E assim, com conteúdo que faça sentido para o cliente, que seja um conteúdo interessante dele ver, dele ler, para que ele se interesse, né? Você precisa despertar o interesse do cliente ali, senão não faz sentido. A ideia dos e-mails é para vender, perfeito? Então é isso, eu agora consegui me organizar e vou trazer vídeos aqui, conteúdos de forma mais recorrente, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Inclusive, se não me segue no Instagram, tá aparecendo @ na tela, segue lá que quase todo dia
eu vou estar postando dicas, assim, do dia a dia mesmo, né? Eu trabalho com isso tem muito tempo, é a minha rotina, eu acordo e vou dormir trabalhando com marketing digital, e o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição, certo? Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e até mais.